Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, de 3,4 milhões de idosos acompanhados na atenção primária à saúde, 11,82 apresentam baixo peso e 52,11 apresentam sobrepeso. O paciente idoso, ele já tem uma alteração na composição corporal dele, que é característico da idade, da fisiologia. Então a gente já espera que o paciente tenha um excesso de peso um pouco maior do que quando ele é adulto ou quando ele é jovem. Então essa questão, ok, não tem problema o paciente, a pessoa ter um pequeno excesso de peso, tanto que a gente tem uma faixa de índice de massa corporal um pouquinho mais flexível para o indivíduo idoso, né, para a gente considerar normal. Mas o baixo peso, e o baixo peso que preocupa nós profissionais de saúde, é aquele baixo peso que está associado à sarcopenia, que é a perda de força muscular e a perda de funcionalidade muscular, que faz o idoso não conseguir fazer as atividades diárias do dia dele, sentar e levantar, buscar um objeto no chão. Então não é só o baixo peso que preocupa o profissional de saúde, e sim essa questão da perda da massa muscular, da força muscular e da funcionalidade que o indivíduo idoso pode ter ao longo desse período. Da mesma forma, o sobrepeso. Então, não nos preocupa esteticamente a questão do sobrepeso, e sim as comorbidades que vêm associadas a essa questão, né? Então, o diabetes, a hipertensão, a apneia do sono, a esteatose hepática, que é a gordura no fígado, todas essas comorbidades a gente fala que vem no combo do sobrepeso e da obesidade. E isso que nos preocupa, porque aumenta o risco cardiovascular. Então o idoso a gente já sabe que ele tem um potencial de risco cardiovascular maior pela idade, e agora ele vai ter alguma coisa associada, que nesse caso é o sobrepeso ou a obesidade, para ainda piorar esse quadro de aumento de risco cardiovascular. Então, na verdade, o que acontece? Nós estamos expostos ao longo da vida, todos nós, e os idosos não ficam fora disso, a um ambiente que a gente chama de obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É um ambiente que nos induz a sermos mais sedentários, nos induz a comermos alimentos mais industrializados, mais ultraprocessados, e nos induz, aí por questões financeiras principalmente, a comermos menos vegetais, frutas, proteínas. Então, como a gente sabe que hoje uma alimentação saudável, ela é baseada no consumo de mais frutas e vegetais, de fibras, a gente está vendo então essa questão de aumento do sobrepeso nessa faixa de idosos que estão expostos a esse ambiente obesogênico. A população idosa, normalmente, em relação à parte social mesmo, ao comportamento em relação ao alimento, tem uma dificuldade em preparar seus próprios alimentos. Não necessariamente eles estão convivendo mais dentro do ambiente familiar. Então, geralmente são pessoas que moram sozinhas, que têm dificuldades para se locomoverem e prepararem sua própria comida. Então, eles veem nos industrializados, muitas vezes, uma facilidade mesmo de se alimentar de uma maneira mais rápida. A fisiologia do paciente muda muito, transforma muito o paladar no indivíduo idoso. Então o indivíduo idoso ele precisa ingerir alimentos mais doces, mais salgados, mais palatáveis, mais temperados, para sentir muitas vezes o mesmo sabor que ele sentia antes. Então isso faz ele buscar alimentos mais industrializados que têm essa palatabilidade mais acentuada. Então são várias questões. Eu acho que a questão dele estar sozinho muitas vezes, não ter com quem dividir esse trabalho que dá de preparar alimentos, né, como vegetais, fazer um almoço equilibrado com todos os grupos de alimento. Ele mora sozinho e tudo desperdiça, então o alimento industrializado dura mais tempo na prateleira, dura mais tempo na despensa, na geladeira, né? E essa questão, eu acho, da palatabilidade do idoso também. Então ele busca alimentos que muitas vezes são mais gordurosos, mais doces e mais palatáveis. Então tudo isso faz com que o consumo de ultraprocessados, de alimentos industrializados, aumente bastante. E tem também algumas doenças que podem estar associadas a essa questão do idoso, né? Então a gente sabe que todas as demências, as doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson, que debilitam um pouco tanto a cognição dessa pessoa quanto a funcionalidade dela no preparo dos alimentos, faz também muitas vezes com que ele recorra a alimentos que são mais
fáceis de serem ingeridos, né? Isso piora a qualidade, piora a variedade do que ele se alimenta. E variedade, a gente sabe que quando a alimentação é variada, ela é variada também no que ele recebe de nutrientes, né? Vitaminas, minerais e todos os tipos de nutrientes que ele precisa mais naquele momento. E é justamente quando são os nutrientes que ele precisa mais naquela fase da vida. E também algumas crenças que muitas vezes são colocadas, e isso eu me incluo como nós profissionais de saúde acabamos também fazendo ao longo da história, a gente foi transformando a ciência numa prática clínica que mostra que o indivíduo idoso não precisa restringir muita coisa. Então, por exemplo, um diabetes, uma hipertensão que antes era mandatório que o paciente não ingerisse sal, não ingira açúcar, hoje a gente já sabe que não é bem assim. Que se ele tem uma alimentação rica em fibras, equilibrada, e ele coloca no lugar, né, o alimento mais salgado ou o alimento mais doce, mas num lugar de eventualidade, ele não precisa necessariamente restringir. Então essas crenças ao longo da vida que fizeram com que ele achasse que teria que cortar os alimentos porque está com aquela determinada doença, isso também faz com que ele não se alimente de uma maneira adequada. E a gente fala muito também, desde das crianças, dos jovens, dos adultos, o quanto é importante essa construção dos hábitos alimentares ao longo da vida. É muito mais difícil para o indivíduo idoso simplesmente parar tudo que ele fazia, todas as crenças que ele tem em relação à alimentação e de repente transformar essa alimentação numa alimentação mais saudável. Isso é possível, mas é muito mais difícil de quando ele constrói um modelo de alimentação saudável na vida dele, na vida de quem ele está, né, ao lado desde a infância, desde a época da juventude. Então hoje a gente também tenta incentivar as pessoas, por mais que os jovens às vezes não vejam ali, parece tão longe, né, a idade avançada, mas que eles construam isso para terem um envelhecimento, porque a gente sabe também que a população cada vez mais está mais velha. Então a gente precisa não só envelhecer, mas envelhecer bem. Então é importante essa construção ao longo da vida, né? E uma outra questão importante é a rede de apoio. Então hoje a gente valoriza muito isso desde a infância, que você tenha redes de apoio, pessoas, profissionais de saúde, instituições que te apoiem a ter uma alimentação saudável. Então buscar isso. Então essa rede é fundamental para você ter hábitos de vida saudáveis, tanto para a prática de atividades físicas, quanto para uma boa alimentação. Em relação à questão nutricional no geral, como um todo, a gente sabe que a alimentação do idoso não difere de uma alimentação convencional. E tem alguns minerais, alguns nutrientes específicos que a gente também sempre destaca. Então, por exemplo, o zinco. Tem muita deficiência de zinco na população idosa e o zinco está relacionado diretamente à questão do paladar, por exemplo. Então, muitas vezes a gente corrigindo alguns nutrientes, isso faz com que o paciente consiga ter um prazer de novo em se alimentar bem por sentir simplesmente o gosto do alimento. E a hidratação é outra questão fundamental. Então, nós ao longo da vida precisamos cada vez mais de água. E é quando é a fase da vida em que a gente sente menos sede, é no envelhecimento. Então, a gente também valorizar a questão da hidratação, de beber muita água, porque as nossas células, elas precisam de água também para elas se manterem ativas, é uma questão específica do idoso que é difícil, mas que é fundamental. Com relação à saúde mental desses indivíduos, hoje a gente sabe que alguns nutrientes específicos estão relacionados à melhor saúde mental, né? A manutenção da melhor saúde mental possível nessa população. Então, hoje a gente tem vários estudos que mostram a influência, por exemplo, da deficiência de vitamina B12 em sintomas depressivos. Então, hoje é uma vitamina que está presente, inclusive, nos alimentos de origem também animal. Então, carnes, ovos, laticínios. A gente tem muita dificuldade, às vezes, no idoso em ingerir muitos laticínios por conta da lactose. Porque a gente, inclusive, vai perdendo a produção da lactase, né? Da enzima lactase, que é a que digere a lactose. Ao longo da vida, a gente perde isso e o idoso começa a sentir um certo desconforto com produtos lácteos. Então, e são fontes de cálcio importantes e são fontes também de vitamina B12 que tem tudo a ver com a saúde mental. Então hoje a gente prima por manter esses índices de B12 o mais elevados possível nessa população. E vitamina D, que é uma vitamina que agora está super também falada, né, por conta da imunidade. A gente sabe que ela tem uma relação muito
específica com a imunidade, não precisa ser ingerida de uma maneira absurda, na verdade é corrigir deficiências, e a gente sabe que o indivíduo idoso muitas vezes não tem muito contato com o sol. A vitamina D é aquela vitamina que é a do sol, né? A gente precisa do sol para convertê-la numa forma ativa, e então a gente precisa ter muita atenção nessa população. A deficiência de vitamina D está associada a uma baixa imunidade, é uma fase da vida que precisa muito ter uma imunidade bacana, e também a saúde mental. Sinais depressivos também já tem alguns estudos que mostram essa associação, tanto a B12 quanto a vitamina D. Meu nome é Rafael Messina de Lima, eu sou o responsável técnico pela loja. Venham conhecer a nossa loja.
Ieda Lubison, eu sou farmacêutica, gerente da farmácia Aguiar, que tem uma parceria aqui com o IBCM, e estou aqui para falar um pouco da nossa farmácia, convidá-los para visitar, quem ainda não conhece, e dos grandes benefícios que o associado tem comprando aqui com a gente. Primeiro, que eu quero salientar é toda essa cadeia, né, que a família Brigadiana tem sendo associada ao IBCM, porque vai desde a marcação do exame, a consulta médica e depois pode passar aqui na farmácia e ir para casa com o seu medicamento, na maior comodidade, sem ter necessidade de ficar procurando em outros lugares. Então, assim, outra facilidade enorme que tem é o desconto em folha, porque nós sabemos a crise que assola nosso país, né, hoje em dia, e às vezes a pessoa não disponibiliza, né, de um dinheiro para comprar o medicamento. Então, assim, isso é um grande facilitador, porque o associado tem até 60 dias para pagar, com a comodidade vindo desconto em folha. Outra vantagem também, se a gente não tiver na hora o medicamento, a gente pode fazer uma teleentrega sem custo nenhum ao beneficiário. Nós temos, assim, na farmácia uma variedade enorme também de perfumaria e estamos trabalhando com manipulação. Ou seja, nossa gama eu acho que atende toda a necessidade do associado. Tomate é fruta? Essa é a pergunta número 1 nos buscadores da internet, quando falamos desse alimento tão suculento. E a verdade é que sim, ele é um fruto. Vindo do ovário da flor do tomateiro, ele é cheio de sabor e fertilidade com suas muitas sementes. Pode ser encontrado em diversas cores e tamanhos. Pode ser consumido fresco ou seco, sozinho ou combinado em diversas receitas. No caminho para chegar até você, muitos cuidados são necessários. O Brasil está entre os 10 maiores produtores do mundo, com uma produção feita em áreas rurais, em espaços urbanos e até mesmo dentro de casa, seja nos quintais ou em apartamentos. Mas o que toda agricultura e todo agricultor tem em comum é o cuidado, a atenção constante. E do tomateiro para sua casa, ainda existe um trajeto cheio de muita gente, inclusive de muitas famílias. São muitas mãos, muitos olhares, muitos passos para fazer com que o tomate brilhe na sua mesa. Seja como tempero para as carnes, em um bom molho naquela macarronada que a família toda ama. Em uma saladinha refrescante ou como um rápido vinagrete. Não importa o tamanho ou o formato, ele é explosão de sabor. É a hora da alegria compartilhada, da comida de verdade.